Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar aí sobre esse tema tão importante, principalmente nas organizações públicas, né, tanto da direta quanto da indireta, que certamente aí estão com uma dificuldade um pouco maior do que a área privada e são tão importantes aí, né, para o nosso desenvolvimento, enfim, o bem, né, do serviço público. Então, é essencial. Tem um pessoal aí entrando ainda, que eu mandei aí um link de alguns contatos, o pessoal está, enfim, estão entrando ainda, acho que vai entrar mais um pouquinho de pessoas aí. E eu trabalho com a área de departamento pessoal já há muitos anos, tem mais de 20 e poucos anos. Trabalhei muito tempo na área privada e hoje, na verdade, faz uns 10 anos aí, que eu estou trabalhando focado na área pública. Fui controlador de uma fundação pública de direito privado em Curitiba, cuidava boa parte da saúde, e hoje trabalho com aulas para o Brasil inteiro, principalmente pela Metacursos e os eventos que a gente faz por aí, e também faço trabalho de consultoria para alguns órgãos, mas sempre aí com foco em regularização das situações dos órgãos públicos junto à E-Social, departamento pessoal, cálculos e por aí vai, né? Então, essa aí é a minha apresentação breve e estou disponível para esse bate-papo aí, para que a gente possa ter algumas dicas importantes na substituição da DIF, né? Boa. Tem currículo, né? Então, bora lá. Então, acho que um primeiro tópico para a gente trabalhar, né, Rodrigo, seria uma contextualização desse tema. Né? Nós estamos falando aí dessa substituição da DIRF, que já está em vigor desde o início do ano. Então, acho que vale a pena você falar, né, o pano de fundo, né, sobre essa mudança que ocorreu e que está em curso para a gente esquentar as turbinas aqui. Sim. Bom, a gente tem aí, né, contextualizar um pouco o E-Social e a FDRINF, mas o objetivo desses projetos, né, principalmente aí da minha especialidade, que é o próprio E-Social, o objetivo desse projeto, na verdade, ele se concretiza praticamente agora com a substituição da DIF. Então, todo o projeto foi buscando centralizar informações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS, não só para tributação, mas, enfim, para ter um lugar onde todos os órgãos fiscalizadores pudessem atender aí as suas necessidades e efetuar suas fiscalizações, orientações, etc. Então, o E-Social, o objetivo dele foi centralizar informações. Então, o E-Social já substituiu várias obrigações acessórias, né? Então, tanto na área privada como na área pública, várias obrigações foram substituídas. Por exemplo, na área privada e para os órgãos que possuem carteira de trabalho, ou seja, possuem CLT. Já substituiu o livro de registro de emprego, que é um detalhe que a gente tem que colocar lá no S1000, já substituiu carteira de trabalho e previdência, já substituiu os RAIS, CAGED, enfim, CFIP, tudo já foi substituído. O que falta substituir agora? De fato, a DIF. E a notícia a DIF é informações que a gente passa para a Receita Federal com relação a imposto de renda da pessoa física, certo? Retidas na fonte. Então, a DIF, ela já está sendo substituída, a gente tem avisado isso há muito tempo, ela já está sendo substituída desde janeiro de 2025. Ou seja, o E-Social, através das suas informações de pagamento, já substitui a DIF com extrações dessas informações pela Receita Federal desde janeiro deste ano. Ou seja, passa a ter uma DIF mensal ao invés de uma DIF anual, certo? Então, com relação aos órgãos públicos, a gente tem várias particularidades com relação a isso. Tá? Então, a gente tem impactos diretos, né, em várias rotinas da nossa obrigação, certo? Algumas coisas os órgãos públicos tiveram que se adaptar, né? A gente tem alguns detalhes de pagamentos nos órgãos públicos, como, por exemplo, aposentadorias, isenções de aposentadorias acima de 65 anos.
Tem uma adaptação a ser feita. A diária de ajuda de custo tem que ir na folha, tem que ir na contabilidade, onde que vai isso, enfim. Essas são algumas dificuldades que os órgãos públicos possuem, que, né, a gente precisa corrigir para ter uma qualidade dessa informação dentro da DIF. Da DIF e agora vinda do E-Social e da EFD-RINT. Tranquilo? Perfeito. Então, a gente tem aí vários impactos, né, e atinge tanto o setor público quanto o setor privado. Uhum. Passando agora para um outro ponto importante, fala para a gente, comenta aqui para a gente, quais que são os principais perigos ou as armadilhas que podem estar, né, que estão escondidas aí no momento de fazer a prestação de contas. Então, eu acho que essa seria a primeira parte aqui da pergunta, né? Quais são essas armadilhas, né? Os casos típicos aí de erros na DIF. Sim. E depois, no segundo momento, acho que aí você pode depois responder como fazer para evitá-los, né? Então, apontar esses erros aí primeiramente e depois como evitá-los. Uhum. Eu tenho aí uma ideia em relação a órgãos públicos de uma dificuldade um pouco maior do que a área privada com relação ao imposto de renda, porque na Constituição a gente tem o valor do imposto retido dos seus servidores, ele retorna para o executivo, ou seja, o órgão público não recolhe o imposto de renda para a União, como fazemos através da DCTF-Web. Então, acontece, a DCTF-Web vai identificar a natureza jurídica daquela empresa, se ela for um órgão público, esse valor retorna para a prefeitura, o estado e por aí vai. Então, existe uma grande dificuldade, porque, assim, não era comum a gente se preocupar com o valor a recolher do imposto de renda, porque esse valor, tanto faz se ele voltasse para a prefeitura, por exemplo, eu tive um pagamento que foi em dezembro, mas eu vou declarar isso em janeiro. Assim, não existia tanta preocupação com isso. Hoje, o que eu imploro, né, para todos os cursos que eu faço, para todo mundo que eu converso, os erros que a gente vai ter na DIF são erros de pagamento. Ou seja, a gente precisa saber que as remunerações que vão para o E-Social, elas têm como objetivo, para fins tributários, gerar 2 impostos. Né? Na verdade, contribuição previdenciária, que pode ser tanto do RGPS como do RPPS, ou ainda, muito específico, do pessoal militar das Forças Armadas, ou um fundo de garantia, caso o órgão opte por ter CLTs, certo? Então, o que eu quero dizer? O fruto desses impostos, desse tributo, é o trabalho, certo? Então, eu trabalhei, gerou lá um imposto chamado INSS, RPPS ou o FGTS. Então, isso é feito por competência, ok? Então, competência. O pagamento disso é o que gera, é o fato gerador tributário do imposto de renda. Ou seja, o imposto de renda ele só surge no pagamento. Então, por exemplo, vou fazer uma folha complementar. Acontece demais, tanto na área pública quanto na área privada. Mas eu tenho lá, por exemplo, um reajuste anual na prefeitura XPTO lá. Esse reajuste anual só aconteceu depois, certo? O que acontece? Esse valor aí pode ter acontecido 1 ano depois. Então, eu vou fazer o pagamento dele 1 ano depois. Mas o fato gerador do trabalho aconteceu 1 ano antes. Então, eu tenho que separar isso, eu tenho que fazer o cálculo da previdência por competência e o cálculo do imposto de renda por pagamento, certo? O que acontece? A gente precisa identificar isso muito claramente dentro das rotinas de folha de pagamento. Então, eu preciso saber o que é pagamento, que está muito bem dividido no E-Social, né? A gente tem um arquivo S1210 de pagamento, que lá vão as informações para a substituição da DIF. Porém, eu não posso confundir essas duas coisas, né? Isso acontece muito, né? Com relação a isso, enfim, obviamente vai causar aí uma má qualidade das informações que vão para a DIF, obviamente. Então, o que acontece em alguns exemplos, por exemplo, né, adiantamento de férias. É muito comum dentro dos órgãos a gente verificar o adiantamento de férias sendo pago junto com a folha de pagamento daquele mês. Ou seja, não tem a divisão por pagamento. O ideal nada, né? O que está na legislação tributária as férias precisam ter um cálculo separado das demais verbas.
Então, esse caso é muito comum no órgão público, porque o órgão público não segue a mesma regra da CLT. Logo, o estatuto dele vai dizer, você adianta ou 1/3 de férias no mês anterior e no outro mês a pessoa vai sair tantos dias de férias conforme a legislação daquele órgão. Porém, a lei tributária, a Instrução Normativa 1500, por exemplo, vai dizer não, você precisa adiantar isso. Então, tem alguns riscos que os órgãos públicos nunca tiveram problema, porque nunca tiveram que informar isso em lugar nenhum de forma tão detalhada como está hoje no E-Social. Então, os órgãos estão se adaptando à realidade do E-Social. Mas professor, você está dizendo então que eu vou ter que mudar a legislação por causa do E-Social? De jeito nenhum. O E-Social não muda a legislação nenhuma, mas o E-Social segue a legislação. O que acontece? A gente tinha uma boa parte aí do entendimento de órgãos públicos que tudo era possível dentro dos estatutos, e não é verdade, né? Então, a gente tem alguns riscos aí decorrentes dessas informações, né? Então, um risco que ainda é grande em alguns órgãos é simplesmente a falta de envio das informações. A gente tem alguns órgãos que ainda não conseguiram enviar as informações para o E-Social. Então, assim, é nítido que isso aí vai dar problema, né? O pessoal ainda tem esperança de ser feito o adiamento. Esse adiamento não vai acontecer, né? A gente sabe como funciona a dinâmica de adiamentos do E-Social, né? O E-Social tem uma obrigação para ser enfrentada e pede um adiantamento onde? Nos órgãos superiores, certo? Não vou pedir para a Receita, vou pedir direto na presidência. Esse pedido, inclusive, já foi feito, tá, pessoal? Então, esse pedido foi feito e já foi recusado. Assim, a chance, eu não posso falar que não vai, tá? Mas a chance de não adiarem é gigantesca, certo? Então, isso aí gera um risco gigante dentro de todos os tipos de vínculos que a gente tem. Tanto vínculo CLT, empregado público, os temporários, PSS, os efetivos, comissionados, secretários, todo esse pessoal, ministro, governador, prefeito, todo esse pessoal está em risco de cair na malha fina, certo? E isso já foi dito em várias lives da Receita Federal, né? A Receita Federal está atuando bastante para alertar os órgãos públicos que a gente precisa regularizar isso, ou vai todo mundo cair na malha fina. Tem uma live até que um fiscal da Receita comentou, assim, de forma até meio irônica, que a DIF é democrática, né? Então, desde o governador até qualquer outra situação, a gente vai ter, né, situações de malha fina, independente do cargo, independente da situação dentro do órgão. Então, assim, é praticamente matemático isso, né? As pessoas informaram de forma incorreta no E-Social, ou uma parte PJ, também alguma coisa de parte de pessoa física lá dentro da FDRINF, a gente vai declarar isso, já está declarando, né, desde janeiro, enfim. Essa informação a gente vai entregar um informe de rendimento para essa pessoa. Ela vai fazer a DAA dela, declaração anual, ou vai cruzar as informações. Ou seja, vão cair na malha fina, tá? A gente tem algumas situações preocupantes dentro dos órgãos públicos, né? A gente tem, por exemplo, plano de saúde, tá? Plano de saúde, essa regra serve para todas as empresas, mas os órgãos públicos acontecem de forma mais frequente. Qual situação? O único plano de saúde que vai para a DIF é o Plano de Saúde Coletivo Empresarial. Isso está na Instrução Normativa 1990, de 2020, e é absolutamente claro que a gente vai ter problemas com isso. Existe um FAQ, se não me engano, a pergunta 14.4 do FAQ do E-Social, dizendo o que deve ser informado nas informações extras, né, do S1210, o que deve ser informado e o que não deve ser informado na DIF. O que me preocupa é o que não deve. Por quê? Porque a gente, dentro do órgão público, a gente sempre informou isso. E vai cair na malha fina este ano. Por quê? Ano passado já deu problema, mas hoje, nesse ano, vai ser muito mais grave, porque o cruzamento das informações vai ser muito maior. Então, não deve ser enviado para a DIF convênios com o sindicato, com a associação de funcionários, com qualquer ente que não seja o órgão nosso contratando o plano de saúde. Então, para que ele seja empresarial, né, e vá para a DIF, o contrato deve ser pelo órgão para os seus servidores, perfeito? Agora, eu fiz um convênio com o sindicato, ou fiz um convênio com a associação, enfim, qualquer tipo, mesmo tendo desconto na minha folha de pagamento, esse valor não vai para a DIF,
Tá? Tanto é que criaram uma natureza de rubrica só para esse tipo, que é a 9912. Então, a 9912 diz o quê? Eu vou fazer aqui a informação de plano de saúde não diferente, né? O nome é diferente do coletivo empresarial, certo? Justamente para a gente não informar, tá? A outra situação é a autogestão. A autogestão praticamente acontece só em órgão público, ou seja, eu tenho uma autarquia, por exemplo, que é o plano de saúde da cidade, certo? Então o pessoal lá, não, eu tenho, ou do Estado, né? Ah, o meu plano de saúde é o plano do Estado, porque eu sou concursado do Estado, eu e minha família fazemos nossos atendimentos lá. Isso chama autogestão. Por que que a gente tem, né, a gente sabe que vai cair na malha fina essa situação? Porque esse pessoal de autogestão ou dos sindicatos que contratam um plano de saúde, esse pessoal vai ter que informar as informações de plano de saúde, as informações médicas, através de um negócio chamado DMED. Tem uma instrução normativa específica para isso. Ou seja, esse pessoal vai informar a DMED, a gente vai informar na CEPIP, vai cruzar as informações e vai duplicar. Beleza? Esse pessoal todo vai cair na malha fina. Então, essa é uma preocupação que eu tenho grande com o pessoal de órgão público, porque é muito comum isso. Qual que é a ideia de continuar colocando isso na DIV? Para facilitar a vida do servidor, entendeu? Tipo, eu vou colocar, já que tem desconto de folha aqui, eu vou colocar no teu informe de rendimentos, você declara direto pelo informe de rendimentos. Mas não, pessoal. Esse valor vai poder ser usado como saúde? Vai. Mas é da mesma forma que eu contrato um plano de saúde diretamente. Eu vou lá, pego os valores no meu plano de saúde, tiro lá os meus rendimentos, lá, digamos assim, e lanço na DA junto com todas as outras coisas que a gente pode lançar, educação e por aí vai, certo? Então, esse aí é uma pegadinha que muita gente aí pode ser prejudicada. Cai do cavalo. Exatamente. Então, assim, a gente vai tentar facilitar a vida da pessoa e vai acabar atrapalhando a pessoa. Beleza? Então, já tem. Para que eu tenha essa informação no E-Social de plano de saúde coletiva empresarial, eu tenho já uma natureza de rubrica certa, né? Tem uma incidência da tabela 21 de imposto de renda, que é a 67, eu posso ou não usar ela, mas o fato é que se está na natureza de rubrica correta ou estiver nesse tipo 67 de incidência, o próprio E-Social já está cobrando o envio do pagamento do S1210, ele precisa dessa informação para que ele te obrigue a lançar as informações extras, né? Por exemplo, quanto que foi descontado do titular, quanto que foi descontado do dependente, por dependente, inclusive, né? A gente vai ter que ter sempre o cadastro desses dependentes muito bem feito dentro do E-Social. Então, a gente já viu, por exemplo, eu tenho o meu órgão lá na implantação não conseguiu, por N motivos, colocar os dependentes. Então, se você não colocou os dependentes onde deve ser, no cadastro, no S2200 ou no 2300, que a gente tem muito também em órgão público, você vai ter que cadastrar isso direto no pagamento. Então, assim, é praticamente a mesma coisa. Porque se você não tem o cadastro no seu sistema no 2200, você vai ter para esse 1210? Não. Né? Então, assim, de qualquer forma, você vai ter que cadastrar esses dependentes, independente de onde esse dependente vai parar. Né? Então, assim, é urgente os órgãos que não têm os dependentes corretamente informados no sistema, por causa justamente disso, do E-Social. E isso para qualquer dependente. Eu sempre falo, olha, pelo amor de Deus, vai receber algum documento de dependente, não deixa entrar de jeito nenhum sem CPF. Porque é o CPF que vai puxar essa informação lá no pagamento. Então, entrou para pensão, entrou para plano de saúde, entrou para qualquer coisa, esse dependente, coloca ele no sistema já, para que não dê problema. Lá no S1210, ele vai pedir lá CPF e qual o valor, por exemplo, da pensão que aquele alimentando recebe. Então, se eu não tiver o CPF em algum lugar, no cadastro, ele vai dizer, opa, você não tem esse dependente cadastrado. E esse erro já está acontecendo direto, né? Tem várias situações que esse erro já está acontecendo. Tá? Rodrigo, e risco em registro de aposentadoria, também vale a pena falar? Tem também, né? Então, a gente ainda tem, né, alguns problemas com o pessoal de institutos de previdência, fundos de previdência, etc., com relação aos aposentados e pensionistas. Tá? O que eu tenho visto, não é nem tanto mais de cadastro, graças a Deus, né, mas o que eu tenho visto de problema é com relação à moléstia grave, certo? Então, quem tem moléstia grave comprovada por laudo técnico tem direito à isenção do imposto de renda, certo?
Então, no E-Social, eu tenho que informar isso, uma data deste laudo. A data desse laudo. Se ele não existir no teu sistema, essa informação não vai para o E-Social. Então, eu não consigo também fazer o pedido de isenção. Ou seja, eu vou criar uma verba, enfim, um tipo de pagamento de aposentadoria diferente, dizendo, essa rubrica aqui é uma rubrica com isenção, ou seja, tipo de pagamento... O cara está falando aqui, ele não está... Oi? Não, vazou o microfone ali. Vazou? Esse tipo de informação tem que estar lá no social, porque senão, o que acontece? Não vou ter essa isenção correta. Alguém desativou meu áudio, mas tudo bem. Não quero que eu fale mais, não, gente. Vamos lá. O que acontece? Se eu não tenho isso aí, a Receita vai cruzar a informação que eu dei uma isenção de imposto de renda para esse aposentado, tá? Para esse aposentado, por moléstia grave, certo? E lembrando sempre, tá, povo? Não teremos, nem na área privada, nem na área pública, isenção por moléstia grave para quem está ativo, tá, povo? Isso não existe na legislação. Só existe para quem é aposentado ou pensionista do RPPS. Isso aí acontece lá no INSS? Acontece. Então, lá no INSS, quem é aposentado pelo INSS, o INSS lança esse negócio lá, o pagamento de aposentadorias e pensões. Beleza? Mas, para quem é ativo, né, vem sempre aquela pergunta, professor, quem está ativo, porém tem uma cardiopatia grave, ou um exemplo pior, enfim, né, não seja pior uma coisa ou outra, mas câncer. Então, caso você fique, nossa, tocado, a pessoa está com câncer, ela tem direito à isenção? Ela tem direito à isenção quando ela se afastar. Ou seja, a isenção dela vai ser do afastamento. Ela ativa não tem direito. Tá? Então, se a pessoa tem lá, que é um caso, por exemplo, de nefropatia grave. Então, quem tem uma nefropatia grave, faz hemodiálise, ela pode continuar trabalhando normalmente. Então, enquanto ela estiver trabalhando, ela não faz, né? Ela não faz jus à, né, a isenção do imposto de renda. Agora, a partir do momento que ela se afasta do benefício previdenciário, o benefício tem isenção. Isso é bem importante, tá? Tem bastante gente que informa isso aí na Folha e não deveria, tá? Tanto na área privada como na área pública. Beleza. Certo? Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho, Rodrigo, sobre a questão de como que os departamentos, enfim, as áreas que são responsáveis aí pela folha de pagamento, pela gestão da folha, como que elas devem se preparar, como que elas devem fazer um planejamento, né, para conseguir fazer essa substituição de forma tranquila, não diria, mas de forma fluida, né, sem muitos tropeços, né, respeitando um cronograma, pensando num cronograma, pensando em ações talvez mais imediatas, né, porque eu acho que tem isso também, né, ações mais imediatas, ações que talvez sejam mais pensando já no longo prazo, né, como que você enxerga e vê, assim, e aconselharia, né, o pessoal que está aí na linha de frente a se planejar e a fazer essa transição. Sim. Eu acho, assim, não é inevitável a gente ter algum tipo de retificação, tá, desde janeiro. Por quê? Porque, basicamente, eu acredito que uns 90% da informação que vai para a DIF são informações que estão na folha, certo? Então, assim, a folha de pagamento, ela deveria estar parametrizada e não estava, por exemplo. Ou seja, a folha de pagamento deveria estar com a natureza de rúbrica A e está com a natureza de rúbrica B. Então, isso impede algumas informações com relação à DIF, certo? Então, inevitavelmente, eu acredito que a gente vai ter que fazer retificação de verbas no passado, desde janeiro até agora. Então, a primeira coisa a se atacar, aí, digamos assim, a gente vai ter o quê? Revisão da tabela 21 do E-Social. Naturezas de incidência, natureza de rúbrica também, mas incidências de imposto de renda. Isso sem dúvida. Tá? Naturezas de imposto de renda, isso sem dúvida. Por quê? Porque ao pagar, né, efetuar o pagamento no S1210, esse S1210 vai buscar quase 90% das informações dentro das remunerações. Então, se essas remunerações não estiverem de acordo
né, com a tributação correta da tabela 21, essa informação vai para tudo quanto é lugar diferente do que devia, certo? Então, até puxando o gancho ali das aposentadorias. As aposentadorias, o pessoal que está aposentado no RTPS ou no RGPS, né, mas a diferença é RGPS, quem faz isso é o INSS, mas enfim, na folha de pagamento dos RTPS, tem algum pessoal que trabalha no Instituto de Previdência, a partir do momento que a pessoa faz 65 anos, eu tenho uma isenção de imposto de renda no rendimento tributável, ou seja, no somatório, na base bruta de imposto de renda. Então, isso aí, se não tiver parametrizado certinho, ele não vai para a DIF de forma correta, e a pessoa acaba tendo que pagar mais imposto de renda. Então, eu tenho uma isenção de R$ 1.903,98, essa isenção não muda desde 2015, alterou a tabela de imposto de renda e nada de alterar isso. Então, esse valor, por exemplo, a pessoa tem um valor lá de R$ 6.000. O valor de R$ 6.000, eu tenho que pegar os 6 mil menos essa isenção para jogar na DIF. O que eu vejo bastante, eles estão pagando 6 mil, estão pagando a isenção, 1903,98, e as duas informações estão indo. Então, assim, no final das contas, coitado do aposentado lá, vai ter o recálculo para a sua DA em cima de um valor cheio, e não com o seu direito aí, depois que fez 65 anos, de isenção desse negócio. Então, assim, tem isenção, mas não tem, né? Ele vai acabar pagando ainda, porque o desconto de imposto de renda dele vai ser menor. Chega lá no final, ele tem uma base muito maior, vai descontar mais dele ainda lá na DA, certo? Então, hoje, os sistemas fazem bonitinho para a DIF isso, mas a DIF morreu. Então, agora, a partir de agora, tem que parametrizar o E-Social para que isso aconteça de forma correta, tá? Ações que os órgãos devem tomar agora, né? É necessário, pessoal, uma conferência por pagamento, tá? Uma conferência por pagamento é essencial. Por quê? Porque é através do pagamento que a gente vai conferir a DIF. Então, lá no arquivo S1210, a data de cada demonstrativo está vinculada a um pagamento. Ou seja, tenho 3 pagamentos no mês. Tive uma folha mensal, tive uma folha de férias e tive uma diária, ajuda de custo, que eu coloquei num demonstrativo separado. Todos esses aí vão ter um valor de pagamento no S1210, independente da competência. Por exemplo, eu paguei umas férias no mês anterior, só que ela circulou na minha folha nessa competência. Lá para a DIF não interessa a competência, interessa o mês que eu paguei. Então, a gente precisa de conferências por data de pagamento, senão a gente não consegue conferir a DIF daquelas pessoas, certo? Então, isso é importantíssimo para que a gente consiga fechar os valores. Então, assim, uma pergunta que vem muito, né, com relação a informe de rendimento. Informe de rendimento, meu povo, infelizmente, a Receita não vai disponibilizar. Tá? Então, a Receita já falou em várias e várias oportunidades que não vai disponibilizar o informe de rendimento. Por mais que as informações estejam todas com eles. Por que eles não vão informar isso? Por que eles não vão fazer esse relatório? Porque na instrução normativa, que é a instrução normativa responsável pelo informe de rendimento, acabou me fugindo o número aqui, mas essa instrução diz que o órgão ou a empresa tem que entregar esse informe de rendimento até o último dia útil de fevereiro, que seria o mesmo prazo de entrega da DIF, né? A gente entregava a DIF e PGD. Então, até lá, a gente tem que entregar o informe ou disponibilizar na internet, tem essa possibilidade na instrução também. Só que, qual que é o medo agora? O medo é, será que a informação que está na minha folha está batendo com o que está no E-Social? A única forma de cruzar isso, pessoal, é através do somatório dos arquivos de retorno, chamados S5002. Esse S5002, e para FDRINF, final totalizador do R4000 também, né? Mas esse S5002, o que acontece com ele? O S5002 é o que foi para a Receita. A Receita vai extrair esse S5002 e vai totalizar isso. Se a gente declarar qualquer coisa diferente do que está no S5002, tanto informações de bases, como informações do plano de saúde, pensão, previdência complementar, dependentes, né, o 189, 59 vai também através de uma informação complementar, a gente não vai ter isso na folha, certo? Se a gente não tiver isso, vai cruzar as informações e, fatalmente, a gente vai cair na malha fina. Então, eu peço sempre ao pessoal, não façam lançamentos na mão lá no E-Social, principalmente do arquivo de pagamento. E se eu passo a informação na mão lá, ele vai gerar um S1002, só que esse S5002 vai para onde?
Você gerou na mão, só vai para você se você fizer um download desse arquivo. Então, se esse S5002 não voltar para o sistema de folha, como que o sistema vai gerar um informe de rendimento? Certo? Então, esse cruzamento por data de pagamento e conferir o S5002 é essencial para esse momento aí, né, da substituição da DIF. Certo? Então, os softwares de folha, enfim, todos têm que ter esse tipo de conferência e vão ter que gerar o informe de rendimentos. Perfeito. Aí no final ali da tua fala, você falou ali em risco, enfim, responsabilidade, né? Vamos falar assim, né? Então, a questão da responsabilidade do gestor público, quais seriam as consequências, né, práticas de omissão ou de erro por parte, né, do gestor, né? E acredito que isso implica questão judicial, jurídico, fiscal, administrativo, e por aí vai, né? Então, a gente, na área pública, a gente sabe que a gente tem uma responsabilização muito mais grave, digamos assim, com relação a fiscalizações, com relação à malha, com relação à lei de responsabilidade fiscal e etc. Então, o servidor público investido em carreira, em cargo, ele sabe que ele tem uma responsabilidade diferente de quando ele é um CLT. Qual que é a consequência de um CLT na área privada, né, fazer alguma coisa errada? Ele vai ser demitido, vai ser suspenso, sei lá o que vai acontecer com ele. Na área pública, a gente tem uma responsabilidade diferente. Podem abrir um processo administrativo demissional, a gente pede o cargo, pode ser responsabilizado, né? A gente tem aí casos extremos onde as pessoas podem ter que prestar depoimento no Ministério Público, a coisa mais horrível que acontece na nossa vida, Deus me livre, né? Fiscalização do Tribunal de Contas, então, todos os órgãos fiscalizadores, que eu chamo de fiscalização externa, né, controle externo, tudo isso aí está de olho no nosso trabalho, sem dúvida. Então, o risco, a gente já tem riscos em outras situações, mas o risco que pode aí, de fato, prejudicar os servidores, inclusive eu vi uma ação, só que eu vi uma ação na área privada, 2 semanas atrás, onde a empresa teve que pagar uma indenização, por quê? Porque a pessoa caiu na malha fina por erro na DIRF. Então, essa eu nunca tinha visto mesmo. Em 25 anos que eu trabalho com DIRF, não tinha visto uma responsabilização da empresa para, diretamente para o empregado com relação a prejuízos de malha fina. Tá? Então, se essa moto pega aí, meu Jesus do céu, né? Então, existe já um precedente, saiu notícia para todo lugar, né? Então, existe o prejuízo? Com certeza existe prejuízo. Né? A pessoa fica com um problema, tem que justificar os últimos 5 anos, é horrível fazer cair na malha fina. Então, se a gente não fizer as informações da forma correta, a gente tem risco tanto do gestor ter que responder isso aí, o ordenador de despesa, né? Então, ele vai responder, o que aconteceu, por que você omitiu essas informações da DIF, né? Por que você omitiu essas informações do fisco, né, da Receita, e vocês vão ter que explicar isso com todas as questões possíveis de uma fiscalização, não só da Receita Federal. A Receita Federal vai cuidar, logicamente, da parte do imposto de renda, mas pode ter um questionamento do Tribunal de Contas, por exemplo? Com certeza pode, certo? A gente tem tantos questionamentos dos Tribunais de Contas com outras coisas, enfim, relacionadas aí à folha de pagamento. Então, o que me preocupa nessa história, né, que é um risco grande do gestor, são algumas indenizações criadas dentro da esfera municipal e dentro da esfera estadual. Por exemplo, criar auxílio alimentação pago em pecúnia e dizer na lei que é indenizatório. Só que na lei municipal e estadual não pode haver essa previsão, porque eu não posso legislar no lugar da Receita Federal. Então a Receita Federal diz que não, auxílio alimentação pago em pecúnia é remuneração e acabou, exceto na esfera federal. Por quê? Porque a própria instrução normativa 1500 diz lá que aos servidores federais será isento o pagamento de auxílio alimentação em pecúnia. Certamente pelo tamanho, mas não justifica, tá? Na minha opinião. Na minha opinião, fere a isonomia, mas é outra briga gigantesca. O fato é, se eu mandar um auxílio alimentação para a DIF, através do E-Social, dizendo que ela é indenizatória, a Receita Federal com certeza vai ter essa informação de forma muito fácil para fiscalizar. Tá? Então, a gente já tem esse entendimento no CARF, né, que é o Conselho de Administração
da Receita Federal, que é como se fosse a última instância da Receita Federal, onde já foi, né, deixado bem claro em algumas situações. Já virou até súmula, tá? Tem uma súmula do CARF dizendo isso. E uma dos precedentes do CARF é justamente uma cidade de Minas Gerais. Ou seja, se aplica ao órgão público? Claro que se aplica. Beleza? O estado de Santa Catarina tem uma decisão do CARF também. Tem algumas situações aí de fiscalizações que já aconteceram. E a gente resolve isso como? Colocando isso como um pagamento no ticket, né? No ticket de alimentação. Por que a gente não quer? Porque esse valor, né, eu não posso no ticket apostar no tigrinho, né? Brincadeira. Então é dinheiro, né, gente? É dinheiro, não posso comprar cerveja, TV com ele. Então, né, logicamente que o interesse é porque, de fato, é dinheiro. É isso que os órgãos querem evitar, né? Tanto o Ministério do Trabalho como a Secretaria da Receita Federal. Boa. Estou quase chegando aqui ao final. Tem mais um bloco aqui para a gente trabalhar antes de partir para as perguntas. Uhum. Tu consegue trazer para a gente, Rodrigo, alguns exemplos, alguns casos aí de boas práticas, órgãos que já estão, né, atuando 100% aí dentro do e-social, fazendo aí a transição aí de forma fluida, como eu disse anteriormente? Uhum. Então, as boas práticas que a gente vê aí, né, dos órgãos, eu não vou nem citar um órgão específico, mas assim, o que os órgãos estão fazendo já desde antes de 2025, já se prepararam para a situação de agora. Então, assim, por exemplo... Mas tipo, capacitação, melhoria de processo, o que faz mais sentido, né? Então, assim, já desde lá, já tem alterado essas situações, né? Ontem eu recebi uma legislação de um município que foi alterada essa legislação, que eles pagavam uma rubrica de forma incorreta, e foi alterado depois de uma capacitação. Professor, você pode dar uma olhadinha na lei e tal. Então, é uma economia enorme que esse órgão fez e ajustou a informação. Ou seja, não é só uma economia que ela estava pagando errado, é uma economia de multas que ela vai deixar de tomar no futuro. Então, o pessoal já se adequar antes do problema acontecer. Tá? O que eu vejo muito ainda, que é um exemplo negativo, são os órgãos dizendo que não deu tempo. Tá? Não deu tempo ainda de ajustar, eu preciso de mais tempo. Porra, a gente já está com o e-social desde 11 de 2021. 11 de 2021, certo? O e-social para órgão público substituiu a DARF previdenciária em 10 de 2022, certo? Então, assim, a Receita Federal, eu posso até entender algumas situações, mas a Receita Federal não aguenta mais isso. Ela já teve que adiar essa dívida uns 3 meses. Então, assim, sinceramente, eu tenho contato com o pessoal da Receita Federal, e, assim, não tem mais como justificar a demora da implantação. Por incrível que pareça, a gente ainda fala em implantação em 2025, né? Então, assim, tem órgãos que não mandaram informações para o social, tem estados que não mandaram informações para o e-social, né? Ainda está engatinhando, ainda está com 20%, 30% das informações. Uma coisa que eu achei muito positiva foi da parte da Receita Federal. A Receita Federal notificou os estados e os municípios com uma planilha comparando o número de CPFs que tinha em 2024 na DIV com o número de CPFs que eu tenho hoje informados no e-social. E pediu para o pessoal preencher essa planilha, né, com os CPFs que a gente tem hoje que iriam para a DIV para fazer essa comparação. A ideia dessa planilha, o que é, pô? É que os órgãos se conscientizem que vai acontecer, certo? Tanto é que se você olhar na planilha lá, vai ter lá o mesmo número de janeiro a dezembro. Eles pegaram um número total do ano e colocaram mês a mês. A gente vai ter que conferir isso? Com certeza vai ter que conferir, certo? Mas o número que deveria estar indo para o e-social, para a substituição da DIF, com certeza é maior do que estava na DIF do ano passado. Por quê? Na DIF do ano passado a gente não informava estagiário, por exemplo. Por que não informava? Porque não tinha desconto de imposto de renda. Mas a Bolsa Auxílio do estagiário tem? Tem. Então, o e-social diz, não precisa informar aqui esse estagiário. Não, o contrário. Né? O estagiário tem que ir para o e-social, independente da relação contratual que o órgão tem com um agente de integração, por exemplo. Assim, muita gente não informa o estagiário ainda. Né? O estagiário, ele faz parte de DIF
agora. Né? Então, assim, é um número bastante relevante de informações que a gente não mandava na DIF, que agora o E-Social vai alimentar. Tá? Então, por exemplo, RPAs, né, recibo de pagamento de autônomo, abaixo de R$6.000 no ano todo. Então, eu fiz pagamento de RPA. Hoje no E-Social vai tudo, independente do teto que eu pagar. Todas as informações vão constar na receita. Então, a gente vai ter um cruzamento fácil, muito fácil, por exemplo, de dependentes, que a pessoa paga pensão alimentícia e considera o mesmo dependente como dependente de imposto de renda. Isso é proibido pelo artigo 90 da Instrução Normativa 1500. Mas a pessoa preenche a declaração dela e vai essa informação. Só que nas informações complementares, a gente vai ter os dois CPFs lá. Vai ter o CPF do dependente e vai ter o CPF do pensionista. Vai bater as duas informações, logicamente. Então a pessoa vai ter que devolver dinheiro se fizer a declaração, considerando o dependente tanto para pensão quanto para abatimento do imposto de renda. Certo? Então, temos que proativamente ajustar essas coisas. Hoje já ainda dá tempo, né? A gente ainda comenta que ainda dá tempo de pegar essas informações e corrigi-las, né, o quanto antes. Certo?